Bom dia. Bom dia. A paz do Senhor. Amém. Estava com saudade de ministrar. Deus é bom. Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Quem achou diz amém. Amém. Nós vamos ler a partir do verso 9. Romanos 12, a partir do 9. Amém? Amém. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos do bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Amém. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque escrito está: minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre sua cabeça. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Sabe, amados, esse texto, ele mexe comigo, porque são 13 versículos e aproximadamente 21 mandamentos. Uau! Vocês estão percebendo o que está acontecendo no mundo ou não? Sim. Uma volta às coisas do Senhor. Uma volta. Hoje eu fiquei sabendo de uma notícia maravilhosa. Na Inglaterra vai se voltar a ser lido os mandamentos. Por outro lado, a Europa, o grande comitê da Europa, se negou a fazer um minuto de silêncio pela vida de um cristão. Aí alguém, um veterano de guerra, falou assim: eu acho que eles se esqueceram que muitos americanos deram a vida para livrar a Europa do nazismo. Parece que o ser humano tem a mente preguiçosa, né? Esquece rápido das coisas. Mas eu queria, nessa manhã, conversar um pouquinho com vocês acerca da obediência. Como é importante obedecer. E eu, dentro desses 21 mandamentos, nesses 13 versículos, eu queria que a gente pegasse um versículo. E eu queria conversar com você essa manhã acerca da obediência no versículo 12 do capítulo 12. Diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação
e perseverai na oração. Eu queria dizer para vocês que aqui tem 3 pilares da nossa fé. 3 pilares que nós precisamos alimentar na nossa vida, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, na nossa vida comum do lar. Amém, queridos? Amém. Mas antes disso eu queria que a gente orasse. Podemos orar? Amém. Senhor, nós queremos te agradecer por esta manhã. Senhor, como é tremendo ouvir em teus louvores que o Senhor habita em meio a nós, que o Senhor está presente nos nossos momentos de tribulação, que nós precisamos aprender a descansar, aprender a confiar em Ti, porque Tu és o meu Senhor. Aleluia. Tu és o meu Senhor e vivo estás. Por isso eu quero te louvar, Senhor, quero te agradecer. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui esta manhã. Amém. E o Senhor quer falar ao nosso coração. Por isso eu peço a Ti, Senhor, tira toda a distração da nossa mente e coração. Queremos estar sensíveis para ouvir a Tua voz. Ó Espírito Santo, tem liberdade de falar ao nosso coração, Senhor. Tu nos conheces, Tu sabes. E eu peço a Ti, Senhor, fala, Senhor. Eu rogo a Ti, Pai. Tu sabes, Pai, eu preparei essa mensagem, mas o Senhor é o autor da mensagem. Amém. E eu quero com humildade e simplicidade pedir a Ti, Senhor, fala ao nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Sabe, amados, uma coisa que me chama a atenção nesse texto é que nos dias atuais, tudo o que se relaciona com as coisas concernentes ao Senhor tem sido satirizada, tem sido desconsiderada. E aí a gente que cremos no Senhor, confiamos no Senhor, muitas vezes os valores que nós acreditamos acabam sendo confundidos, disputados com uma atenção que o mundo tem cobrado da gente, com uma atenção que o mundo vem querendo que nós tenhamos, e o mundo sempre quer tomar exatamente o espaço aonde o Senhor ocupa dentro de nós. Isso é muito terrível, amados, porque a estratégia de Satanás, desde os tempos de Adão e Eva, é afastar a coroa da criação do Senhor de perto do relacionamento com Ele. Por isso, eu vejo que esse versículo ele tem muito a nos acrescentar, ele tem muito a falar ao nosso coração, né? Principalmente porque no mundo, amados, eu quero dizer uma coisa com muita tranquilidade aqui. No mundo não há nada que represente mais o Senhor do que a família. A família é o centro da vontade do Senhor na terra. Mas vocês percebem como a família tem sido atacada nesses dias? Como há uma confusão no seio da família, né? E nós precisamos cada vez mais assumir a nossa posição como servos do Senhor, como família de Deus, como obras de sua criação, né? A gente precisa restaurar, amados, ingenuidade, pureza. Eu gosto muito quando o Senhor Jesus fala acerca de como nós devemos ser na nossa relação, né? Principalmente quando estava havendo aquela disputa entre os discípulos, né? E o Senhor ali em Mateus 18, ele pega uma criança e ele usa a criança como um parâmetro de como nós precisamos ser. Como que uma criança é? Ingênua, pura, com a mente santa. A nossa mente e coração precisa estar limpa de qualquer coisa que nos afaste daquilo que é a vontade do Senhor. Amém, queridos? A gente precisa aprender ou reaprender cada vez mais a acreditar nas promessas, nos mandamentos,
naquilo que a Bíblia nos ensina. Amém, queridos? Ontem nós tivemos um tempo muito precioso com os homens aqui. E uma das coisas que eu creio que Deus falou muito com a gente ontem é que, como homens, nós precisamos restaurar as nossas responsabilidades como pai, como provedor, como segurança nas nossas casas, como alguém que é profeta, pastor e sacerdote em nossa casa. Amém, queridos? Amém. E eu quero dizer para vocês, como eu falei para os homens ontem, a gente não precisa ter pressa, mas a gente precisa caminhar para o caminho correto, porque as coisas estão acontecendo. E quando o Senhor Jesus voltar, Ele vai voltar para buscar a sua noiva ataviada, com a roupa branca, sem nenhuma mancha, sem nenhuma vã filosofia, sem nada que afaste a nossa mente e coração da vontade do Senhor. Amém, queridos? E eu creio assim que, como eu disse, nesse versículo 12 do capítulo 12, nós temos aqui 3 pilares que nós precisamos alimentar na nossa vida diária. 3 pilares que vão nos ajudar na nossa caminhada cristã, né? 3 pilares que vão ser sustentação. Pilar fala de sustentação, fala de equilíbrio, fala de sensatez, fala de posição. E eu vejo que quando a gente fala desses pilares, né, eu fico imaginando, dentro da sabedoria que Deus deu para Paulo, né? Ele poderia começar dizendo assim: perseverai na oração. Vocês concordam ou não? Que todos nós precisamos de oração, né? Mas ele começa com uma outra virtude aqui. Ele começa dizendo: alegrai-vos na esperança. E essa é a primeira ponto que eu queria destacar esta manhã. Nós precisamos ter uma esperança cheia, repleta, transbordante de alegria. Porque a alegria do Senhor, a nossa força é. Creia nisso. Creia nisso. A esperança, amados, é o combustível que nos alimenta e nos capacita a caminhar em meio às tribulações, porque em nenhum momento o Senhor Jesus falou que Ele ia nos livrar das tribulações, e parece que a gente vive hoje um conflito, achando que Deus vai tirar a gente da tribulação, que Deus vai tirar a gente de viver dias difíceis, e a gente entra num parafuso emocional, a gente entra em crises emocionais, porque a gente não sabe lidar com as situações das adversidades da vida. Alegrai-vos na esperança. Alegrai-vos nas promessas. Isso precisa nos alimentar, porque sem esperança a gente vai tombar. A gente vai cair. Porque todo alicerce que não estiver em Cristo vai ruir. Lembra? Em Coríntios, quando ele fala: seja como um sábio construtor. Construa sua casa na rocha, não na areia. E eu percebo que hoje muitos estão buscando construir os alicerces da sua fé na areia. Aí qualquer ventinho, qualquer brisa, né? Já cai. Ai, por que está acontecendo isso? Ai, que dor. Ai, que dor de barriga. Amados, o Senhor está no trono. Amém. O Senhor vivo está. Ele conhece as nossas lutas. Ele está ao nosso lado. Ele está ao nosso lado. Antigamente tinha um cantor sertanejo que fez uma música, chamava Rastros na Areia. É muito bonita a letra dessa música. Porque a pessoa estava só resmungando que nos dias de angústia, de tribulação, só tinha 2 passos na areia. Nos dias de felicidade, de festa, tinha 4 passos. Mas nos dias de angústia só tinha 2 passos. Isso é não ter esperança. E a letra termina dizendo assim: filho amado, nos dias de angústia, de tribulação, tinha 2 passos na areia porque eu te carregava no colo. Amém. O Senhor quer nos carregar no colo, amados.
Para de insistir, de querer andar nas suas próprias forças. A gente precisa cada vez mais buscar esperança, porque sem esperança, o calor da tribulação nos consome. O vento impetuoso da maldade que está imperando no mundo nos dilacera. A gente precisa, mais para frente, né, aqui no comecinho do livro de Romanos, no capítulo 12, aqui no começo do versículo, ele fala para onde a gente tem que fixar os nossos olhos. Fixa os seus olhos no Senhor e na força do seu poder. Amém. Sem esperança, a vida se torna um fardo pesado. E uma coisa que eu percebo, amados, quantos cristãos andando derrotados, prostrados, tristes, como alguém que já perdeu a esperança. O que pode ser mais terrível na vida de um cristão? Morrer? É isso, Gilberto? Morrer? Amados, a morte foi tragada. Aleluia. Se nós morrermos, nós vamos para a glória. Amém. Nós temos promessa de vida eterna. Amém. Só que aí vem o mundo e fica tentando nos corromper, mostrando assim: ah, mas tem esse carro último modelo. Ah, mas tem esse colchão king size, ufa, tupi, top, trop, para você ter um sono gostoso. Amados, aos que amam o Senhor, Deus dá o sono dos justos. Amém. Não tem travesseiro de pluma da NASA king size que vai permitir que sua cabeça tenha um sono tranquilo, se não for a esperança no Senhor. A madrugada vem e está lá. Pode ser o colchão mais top que seja, o travesseiro mais top que seja. Se não for o Senhor, amados, o sono é pesado. Como é terrível. Como nós precisamos aprender a confiar em Ti. Tu és meu Senhor. Acabamos de cantar isso aqui, ou não? Não é essa a letra, Felipe? Eu preciso aprender a confiar em Ti. Isso fala de esperança. Sabe por quê, amados? A esperança é o óleo que unge a nossa cabeça, que refrigera a alma. É a esperança. É a esperança. É a esperança que nos ajuda em meio aos gemidos de dores. É a esperança. A esperança nos ajuda para a gente não naufragar na fé. Muitos hoje têm naufragado na fé, porque falta esperança. Infelizmente, outros esperam e ficam confiando naquilo que traz desesperança e não esperança. Nossa esperança não é uma expectativa vaga. Nossa esperança é a convicção, porque pela fé nós cremos que o Senhor reina. Amém. Nós cremos que Ele tem promessas. Aleluia. Quantas coisas, quantas bênçãos. Amém. Quantas bênçãos. Hoje eu estou com um cântico assim que não sai da minha cabeça, né? Que a menina canta assim: Deus, eu tenho tantas bênçãos. Quantas bênçãos. Quantas bênçãos. Quantas bênçãos. Mas a gente parece que esquece rápido. Aí parece que a desesperança começa a falar mais alto. Porque quando a gente perde a certeza das coisas que o Senhor tem feito, a gente começa a se confundir. E a gente esquece que o amor de Deus tem sido derramado Aleluia. em nossos corações. Amém. Sabe, amados, você já parou para pensar uma coisa?
Às vezes você não faz nada. Você está ali naquele desespero e você está assim, não tem saída mais. Quando você está assim, não sabe mais o que fazer, vem aquela graça de Deus e traz com aroma suave, Amém. uma bênção nas nossas vidas. É uma ligação que você recebe, é um abraço que você recebe, é um sorriso, é um afago que pode vir de um animal. É um lampejo daquilo que são as promessas que o Senhor tem para nós. Há esperança para o cansado. Há esperança para o perdido. Amém, queridos? Amém. E nós precisamos nos alegrar. É tempo de a gente avançar com cânticos de alegria, desfraldando a bandeira não do Corinthians, do Palmeiras, de quem seja, mas desfraldando o estandarte, que a bandeira do Senhor é a paz, é o amor, é a bondade nos nossos corações. Amém. E nós precisamos caminhar nessas verdades. Amém, queridos? Que coisa tremenda. Mas ele não para aí. A segunda verdade, o segundo mandamento que ele nos dá aqui: sede pacientes na tribulação. A gente precisa aprender o que é paciência triunfante na tribulação. Deixa eu dizer uma coisa para você que é chovendo molhado, tá? Mas a vida cristã não é um parque de diversões, nem uma colônia de férias. O Senhor não nos criou para viver numa redoma de vidro. Ele também não nos blindou contra dificuldades. Não, pelo contrário. É nas dificuldades, é nos desertos onde Deus fala com a gente. Sabe, custou para mim aprender, amados, que primeiro, o deserto não é um lugar para se morar. Deserto é um lugar de passagem. Porém, o deserto é um lugar pedagógico. Deus nos ensina no deserto. Deus fala ao nosso coração no deserto. Está passando por uma situação difícil? O que você está aprendendo? Será que Deus não está querendo tirar do nosso coração ainda alguma coisa que está ali, que resiste a não se entregar totalmente a Ele? Você já parou para pensar nisso? Por que Deus está permitindo? Amados, deixa eu dizer, o Senhor Jesus falou que a gente está sujeito a perigos, a crises, a dificuldades. Sim, nós estamos sujeitos, mas Ele está com a gente. Ainda que a gente não esteja vendo, Ele está nos carregando. Parece que a gente para de ver os 4 passos na areia, mas só vê 2 porque a gente está no colo. Ele está nos carregando. Muitas vezes a gente é assolado por dificuldades, por enfermidades. Sabe, uma característica que eu acho assim muito tremendo, né? Sempre quando eu vou fazer uma visita para alguém que está enfermo, alguém que está lutando com uma dificuldade de enfermidade, o que mais me deixa assim impactado é que eu vou para levar uma palavra, para levar um consolo, e eu saio consolado. Com a fé que a pessoa me transmite. Com alegria. Porque está ouvindo a Deus. Às vezes, amado, a gente não fala, eu não consigo ouvir a Deus. A gente não para. A gente está inquieto. A nossa mente é inquieta. A gente está sempre ali e não consegue ouvir Deus. Aí Deus vem e para a gente. E aí Ele começa a falar. Será que a gente não está precisando estar atento? Que em meio a essa situação Deus está falando com a gente? Muitas vezes a gente também não pode esquecer que nós temos um inimigo. E a gente pensa, né? Que as armas que Satanás usa é de pequeno calibre. Deixa eu falar uma coisa para você. Satanás não vem para a luta com a gente com espingardinha de chumbo, não. Ele vem com uma 12 de cano cerrado.
e ele atira para valer. Só que deixa eu falar para você, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém. Porque Paulo fala que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Cristo, levando cativo a ele todo pensamento contrário, todo sofisma, toda altivez. Então para de pensar que o diabo vai vir com estilingue, com uma pedrinha. Não, ele vem com arma de grosso calibre. Só que o escudo que está sobre nós, amado, é maior. Porque vocês percebem que ali em Efésios 6, todas as armas da batalha espiritual, nenhuma é para guardar as costas. Vocês já perceberam isso ou não? Todas as armas de Efésios 6 é para batalhar como? De frente, encarando o inimigo. Para de virar as costas para Satanás. No mundo espiritual não tem pacifismo. Se a gente virar as costas para o diabo, ele mata. Porque o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor nos deu armas espirituais para vencer. Por isso a gente precisa aprender da paciência triunfante. Não é raro a gente passar por esses vales de prova, por esse deserto difícil. E muitas vezes o sentimento que nos alimenta é um sentimento de revolta. Deus não me esqueceu, Deus está permitindo acontecer isso. A gente chega a ficar revoltado. Mas deixa eu dizer algo para você. Deus não perdeu o controle. Ele está no controle. Para de pensar assim e pensa, o Senhor está me tratando. O que eu estou aprendendo com isso? Eu tenho certeza, amados, que a gente nunca vai enfrentar uma situação assim da mesma forma. Porque toda situação que a gente passa, Deus nos ensina a sair diferente, vitoriosos. Porque essa é a vontade do Senhor. Há uma ordem na palavra de Deus. Deus nos leva a viver de forma digna da nossa vocação. Atentos ao nosso chamado. Por isso a gente precisa aprender com a paciência. A paciência aqui não é aquela atitude assim, daquela vida assim, ó céus, ó azar, me aceitando viver dessa forma, amados. A paciência é alguém que entende, discerne o que nós estamos passando. E procura entender. Procura buscar no Senhor. Senhor, o que está acontecendo? Me dá clareza, eu quero entender. No que eu tenho te defraudado? A tribulação, ela é algo que vem nos educar, nos ensinar. Ela não vem para nos destruir. Vocês se lembram? Porque parece que a gente tem a mente, a gente esquece de alguns detalhes importantes que a Bíblia nos ensina. Vocês se lembram o que aconteceu com Jó? Lembram? Sim. Foi Jó que provocou Satanás? Não. Vocês têm certeza? Quem que provocou Satanás? Por quê? Por que Deus mexeu com quem era para deixar quieto? Senhor, deixa ele quieto lá, estou vivendo tão bem aqui, tenho filhos maravilhosos, meus filhos formaram em faculdades tremendas, olha o carro que meu filho comprou, olha que coisa tremenda. Deixa meus filhos quietos, deixa a minha família quieta, Senhor. Foi isso? Mas vocês perceberam qual foi a astúcia de Satanás para a provocação do Senhor? O Senhor cerca ele com tua sebe. Tudo que ele tem é o Senhor que está dando. Deixa eu cirandar ele. Amados, no momento de altivez de Pedro, vocês se lembram qual foi a palavra que o Jesus falou para Pedro? Pedro, hoje mesmo Satanás quis te cirandar, mas eu roguei ao Pai por ti. Sabe por quê, amados? Por que que com Jó o Senhor permitiu e Pedro, Jesus deixou acontecer o que aconteceu com Pedro? Deixou acontecer com Jó, mas com Pedro não. Você já parou para pensar isso ou não?
Eu fico pensando isso, amados. Porque Pedro não estava emocionalmente preparado. Jó confiava plenamente no Senhor. Amados, pensa bem o que aconteceu com Jó. Perdeu tudo. Tudo. Assim, ó. Tudo. Ao ponto da esposa dele chegar para ele e falar assim: meu querido, pragueja o teu Deus e morra. Mas Jó termina a sua carta dizendo assim: Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Hoje os meus olhos te contemplam. Amados, eu quero te convidar essa manhã. Contempla o Criador. Amém. Glória. Para de só confiar no Senhor de ouvir falar. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele quer que a gente o contemple com confiança, com esperança, com santa esperança e com perseverança. Nós precisamos, como é tremendo, como é tremendo, como é tremendo. As tribulações, como eu falei, elas não vêm para nos destruir, mas elas vêm para nos ensinar. Acima disso, elas vêm para nos purificar. Sabe, ontem eu citei um texto para os homens que mexe muito comigo. Vocês se lembram? 2 Coríntios 11:3, quando Paulo fala acerca da simplicidade e da pureza que é devida a Cristo. Mas nós precisamos aprender da simplicidade e da pureza que é devidas a Ele. Porque Ele andou entre nós e Ele foi um homem meigo, puro, sincero. A pureza aqui fala de santidade, de sinceridade, de integridade, de inocência. Sabe, a gente precisa parar de ter aquele espírito que alguém no trânsito fala alguma coisa, a gente já retruca com 1 milhão de coisas mais terríveis do que a gente ouviu. Ouve. Você não é dessa forma. Nós somos de Cristo. Amém. Nós precisamos ter a pureza e a simplicidade que são devidas a Cristo. Esse foi o que Ele ensinou. Nós precisamos aprender a purificar os nossos corações. Para quê, Chico? Por que eu preciso purificar meu coração? Para mim ser mais parecido com Jesus. Esse é o nosso chamado. Sermos semelhantes ao Senhor. Porque Ele aprendeu pelas coisas que Ele sofreu. E eu queria falar algo, especialmente, se você tem sido provado nesses dias. Deixa eu dizer algo especial para você. Acalma teu coração. Confia no Senhor. Amém. Ele é fiel para cumprir todos os planos que Ele tem para a sua vida. Acalma teu coração. Tenha paciência. Deus está trabalhando. Amém. A gente não pode esquecer daquela máxima, amados. Nós temos uma plaquinha aqui, ó. Vocês se lembram? Nós estamos em obras. Nós estamos rumo ao Pai, mas essa caminhada é uma caminhada de obra. Tem coisas que precisam ser trabalhadas na nossa vida. E aqui eu quero ir para o terceiro ponto que Paulo diz aqui. E aí sim, perseverai na oração. O que você entende por oração? O que vocês entendem por oração? Desencane a vida do Senhor. Uma conversa com Deus. Conversa, relacionamento, o que mais? Intimidade. O que mais? Obediência. Obediência. Hã? Dependência. Tem uma palavrinha que eu preciso, amados. Oração é poder. Amém. Ação. Oração nos leva a crer. A gente abre o coração
nessa conversa de relacionamento que nós temos com Ele. E nós colocamos em ação. Nós cremos, porque a oração é a usina que mantém a nossa vida em movimento. A gente não está vendo. Não está vendo. As coisas não estão mudando, mas pela fé a gente é movido por oração. E em oração a gente caminha. Amados, pensa bem. Olha como é tremendo. Eu fico imaginando a vida do rei Josafá. Chega alguém para ele, parece que não é de hoje, tá? Mas a Bíblia fala que desde o passado existem pessoas que são os mensageiros de más notícias, né? Aí o que aconteceu? Vem alguém e fala para o rei Josafá: ó, tem 3 exércitos aí se levantando contra você. O que você vai fazer? Amados, eu fico imaginando o coração do rei Josafá. E interessante que naqueles tempos, né, dos reis, né, da história de Israel, os inimigos não era assim. O pessoal vinha para lutar sem nenhum temor. Além de matar, ainda levava todos os despojos, né? Levava as esposas, levava tudo. A pessoa perdia tudo. Aí o Senhor vem e fala para Josafá assim: você vai abaixar a espada e levantar o louvor. Você vai tirar os seus melhores soldados da frente da batalha e vai pôr os levitas. Então vocês aprenderam uma coisa aqui? Quem vai na frente da gente é os levitas, viu? Vamos lá, o pessoal aí tá, né? Viu? Vai na frente, viu, Felipe? Os levitas, João Alfredo, Felipe. O pessoal vai à frente. Abaixa a espada e levanta o louvor. Mas é sério isso. Josafá buscou o Senhor em oração. Ele tinha intimidade. Vocês não estão errados. A oração é uma conversa, é intimidade. Mas ele colocou também, pedindo ao Senhor um conselho. E o Senhor falou: abaixa a espada, levanta o louvor. O que aconteceu? As 3 nações brigaram entre si. E aí sabe quem levou os despojos? O único trabalho que Josafá e o exército dele teve foi descer e pegar os despojos. Deixa eu te dar uma palavra essa manhã. Deus está te chamando para pegar despojos. Não sair correndo da crise. Não fugir. Mas Ele quer te dar vitória em meio às lutas. Sem oração, a nossa força é vã. Nosso braço é vão. Porque a oração liga os céus com a terra. Tudo que pedirdes em oração te será dado. Será que Deus é mentiroso? Quando nós fazemos a sua vontade, Ele cumpre as suas promessas. O que nós precisamos pensar: eu estou andando segundo a vontade do Senhor ou segundo a minha vontade? Quando a gente ora, a gente move a mão daquele que é poderoso para fazer muito mais, infinitamente mais, sobrenaturalmente mais do que estamos vendo. Ele é fiel. Ele é fiel. O Senhor escolheu agir. Amados, tantas histórias. Eu poderia passar o dia todo aqui contando para vocês tantos relatos de resposta de oração. E eu tenho certeza que se eu der oportunidade aqui, muitos de vocês têm testemunhos de respostas de oração. Nós precisamos ser ousados a clamar ao Senhor. Ser ousados. Deus tem feito, amados, coisas tremendas acontecer. Deus tem feito. A gente precisa confiar no Senhor. Porque às vezes os planos do Senhor não são os nossos planos, mas os planos dele são infinitamente melhores do que os nossos planos. Então a gente tem que clamar para Deus abrir os nossos olhos, para a gente enxergar com o olhar dele. Para a gente ter a visão correta que Ele tem.
Mas Paulo está falando uma coisa interessante aqui. Não basta orar, tem que perseverar na oração. Não é chegar aqui, e, né? Ou vai dormir. Amados, às vezes você vai precisar passar algum tempo de joelho dobrado. Quiçá algumas horas. Mas é você e o Senhor. É a intimidade que nos leva a isso. O fogo do altar da oração não pode ser apagado nos nossos corações. Amém. Esse fogo precisa queimar constantemente. Ora sem cessar, em todo o tempo. Varões, está difícil o convívio na cidade? Paulo dá um conselho em Timóteo, vocês se lembram? Varões, ergam as mãos santas e clamem para que haja paz na cidade, para que tudo te vá bem. Quanto tempo você tem erguido suas mãos e clamado pela paz no nosso país, pela paz nas nossas cidades? Quanto tempo? O fogo no altar da oração não pode ser apagado no nosso coração. Tem que ser uma chama constante. Orar sem esmorecer. Amados, é uma batalha. Nós estamos em meio a uma batalha. E essa batalha, como eu falei, o nosso inimigo não está vindo com cartucheira 22, ele está vindo com tanque de guerra. Está atirando sem dó. Está dilacerando famílias, atacando casais, destruindo relacionamentos. E nós vamos nos calar? Vamos nos ficar calados? Casais, posso pedir uma coisa para vocês? Vocês precisam orar juntos. Buscar o Senhor juntos. Chorar na presença do Senhor. Amados, quanto tempo a gente não chora na presença do Senhor? Parece que a gente está numa apatia, que a gente não consegue nem chorar mais. Nós estamos vivendo dias que a família está sendo atacada e a gente às vezes fica indiferente, e nós temos uma arma poderosa dentro de nós e a gente fica calado, assistindo as coisas acontecer. Aí a Bíblia fala: maior é o que está em vós do que está no mundo. Será? Você crê nisso? Porque parece que toda vez que alguém conversa, eu ouço alguém falar, está já prostrado, derrotado. Se você fizer um estudo em todos os avivamentos que aconteceram na história, algo que me chama a atenção, até se você tem um livrinho ali que é muito legal, não estou pedindo para você gastar dinheiro, mas ele fala ali dos avivamentos, que é da cosmovisão na cultura. Ali a gente fizemos um estudo primoroso, toda a história desde lá até o dia de hoje, todos os grandes acontecimentos, até vamos pensar a parte mais terrível que aconteceu, que foi a Era das Trevas. Sabe o que aconteceu nessa época? Deus levantou a igreja. Amém. No momento do iluminismo, aquela coisa terrível, o Senhor levantou um homem negro, numa rua, num subúrbio. Esse homem trouxe o maior avivamento que já se ouviu na história. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Aí, quando estava aquele movimento terrível de toda a ênfase no iluminismo da razão, Deus levanta os pietistas, os monges, monastérios, levanta escritores cristãos, Crônicas de Nárnia,
que literalmente é a história de Cristo ali, é o dedo de Deus na história, amados. E eu creio que esse movimento, todo que a gente tem visto nos nossos dias, vem assim no nosso coração: ah, não tem o que fazer, ah, não tem solução. Aguarde. Amém. Deus vai se revelar na história. Amém. Deus não tem um plano C ou plano B. Ele tem o plano perfeito. Deus está sempre se levantando na história. Se você não crê em mim, pesquisa. Tem aí o Google, ChatGPT, coloca aí os movimentos que se levantaram em meio ao iluminismo, em meio à era das trevas. Você vê quantos movimentos cristãos se levantaram. A igreja não está morta. Amém. Os planos do inimigo não prevalecerão. Aleluia. Porque a igreja é fervorosa em oração. Nós não temos aqui as irmãs do coque, mas eu tenho homens e mulheres aqui que eu tenho certeza que Deus está levantando em oração. Amém. Guerreiros de oração. Que coisa tremenda poder saber que Deus ouve a nossa oração. Mas olha quantos testemunhos estão acontecendo hoje, nos nossos dias. Quantos testemunhos. Alguns de vocês aqui viram coisas impossíveis, que era impossível. Deus está fazendo. Amém. Pesquisa aí se Deus não está respondendo às orações. Eu quero te ousar fazer aqui um apelo a você. Pesquisa. Deus está fazendo coisas tremendas. Tremendas. Mas Ele tem convidado eu e você a nos unirmos em oração. E oração perseverante. Oração perseverante. Os grandes problemas que aconteceram no mundo e que possam ainda estar acontecendo foram vencidos e vão ser vencidos quando a igreja se levantar em oração. E isso, amados, Deus deu esse privilégio a mim e a você. Amém. Sermos perseverantes em oração. Para um pouco de olhar para o seu problema e use olhar para como está o mundo ao seu redor. Como as suas orações são importantes. Como Deus tem te chamado a ser um guerreiro de oração. Alguém que levanta a sua espada. Essa é a nossa arma. Amém. O calibre dela é 66. São 66 livros. Poderosos em Deus. Amém. Amém? Amém. Eu não sei como está o teu coração essa manhã, mas eu estou me sentindo aqui. Eu não faço muito apelo, mas eu queria fazer um apelo essa manhã, porque eu creio que Deus quer nos curar essa manhã. Eu creio que Deus quer nos dar visão para onde caminhar em meio às tormentas. Eu creio que Deus quer nos mostrar talvez coisas que estão na nossa vida enraizadas e precisam ser extirpadas. Porque muitas vezes, amado, tem situações na nossa vida que impedem o fluir do Espírito. Porque se tem uma coisa que apaga a chama do Espírito em nós, é a incredulidade. Se tem uma coisa que luta contra a ação do Espírito, é nós não crermos. E nessa manhã o Senhor quer nos fortalecer. Eu não sei como está o teu coração, Deus sabe. Mas eu queria usar nessa manhã orar. Aleluia. E eu queria te convidar a confiar, dar um passo de fé. Eu já estou aqui, amados. O Senhor sabe o que eu tenho colocado diante dele. E eu queria te convidar. Vamos orar. Vem aqui, eu quero orar com você, junto com você, para que o Senhor nos conceda aquilo que nós estamos precisando. Amados, talvez a vitória está aí,
mas está precisando um passo de fé nosso, um passo de confiança. E eu queria te convidar essa manhã, dar esse passo. Amém, queridos? Amém. Queria te convidar a ficar em pé. Se você tem esse desejo, se tem alguma situação que você tem tido dificuldade, eu queria te convidar a vir aqui à frente. E eu quero orar junto com você, Amém. para que Deus possa nos capacitar. Amém, queridos?